Qual o seu nome? Meu nome é Victor Galas Pontel. Qual sua localização? Eu moro em São José, Qual sua nacionalidade? brasileiro. Qual sua profissão? Eu sou assistente contábil. Qual sua opinião sobre as pessoas que morrem por fome no mundo? Na verdade, eu acho que a fome é uma questão que não é de discussão atual. Já vem desde a descoberta a criação da humanidade, desde que surgiram as sociedades, foram criadas civilizações, sempre houveram fome. E fome está relacionado com essa desigualdade social que existe até hoje, infelizmente, né? Essa fome atual, por exemplo, infelizmente ela é aumentada de tal forma, justamente porque pela ganância do ser humano e sempre querer o melhor para si e muitas vezes esquecendo dos outros, do próximo, né? A fome, na verdade, é uma questão social, é uma questão que vem perdurando ao longo dos anos e que, pela ganância humana, para mim, a fome nunca vai ter fim. Mas é um problema que, por exemplo, eu nunca passei, mas até na minha família, em amigos, redes sociais, de sociedade mesmo, que eu digo, sempre tem um ou dois que a gente se padece mesmo. Mas a fome é um problema que não tem solução a priori, assim, né? Não tem uma solução imediata, assim, o que se pode fazer contra a fome. A fome é um problema que precisa ser combatida nos menores gestos, né? Não é com um plano social bem com desenvoltura, mas eu acho que a fome tem que ser combatida nos detalhes. Por exemplo, uma ajuda ao próximo numa palavra que aconselhe alguém a prosseguir numa carreira, por exemplo. Essa desenvoltura que a gente tem que preparar, esse preparo que a gente tem que buscar para aconselhar os outros, como eu tenho buscado fazer. Pessoas às vezes com depressão, desemparada, que tem tudo a ver, né, com a vida financeira, que também tem tudo a ver com a fome, né? E esse preparo psicológico de preparar as pessoas para uma vida melhor, de sucesso, uma carreira de sucesso, não só financeiramente, mas espiritualmente, de bem-estar social, isso a gente tem que ir indo pelos menores detalhes, no 1 a 1, né? Nós não vamos ver. Você concluiu? Sim. Sobre a segunda pergunta, por que não liberar todas as drogas do mundo? Na verdade, droga, o nome já diz, né? Droga não se remete a algo bom. É claro que se a gente for dar uma visão mais relativa do negócio, vamos dizer assim, a gente pode dizer, por exemplo, por que o álcool é liberado, né? Por que McDonald's é liberado? Quer dizer, são coisas que também, obviamente, não fazem bem e deveriam se chamar drogas. Mas se a gente pensar assim, tem um porém, por exemplo, que um remédio para dor de cabeça, por exemplo, faz muito mal, muito mal. Para o nosso corpo, um remédio, por exemplo, um paracetamol é um corpo muito estranho e que não faz bem, o corpo não está preparado para tal coisa, né? Só que o problema pensando assim, a gente poderia pensar em legalizar tudo. Só que o problema nisso também tem um lado, uma visão que se a gente for legalizar tudo que a gente acha, por exemplo, que seria bom, né? Se uma coisa é legal, por que essa não é? Só que se essa for ruim, não há um motivo humano para liberar, sabe? Eu acho que é uma coisa, não é nem esse negócio de ser porta de entrada para outra droga e tal, porque isso hoje em dia é verdade, mas não tanto assim, né? As coisas mudaram. Tem aquela história de livre-arbítrio, cada um faz o que quiser, usa a droga que quiser, faz o que quiser. Você pode comer McDonald's todo dia, tem até um documentário bem famoso que fala sobre isso. O cara passou alguns dias, algumas semanas só comendo café da manhã, almoço, janta McDonald's. E ele quase morreu, né? É uma droga? Pensando assim, Só que, será que legalizar a maconha vai melhorar a situação? Vai piorar? Tem aquela velha história também o Al Pacino? Al Pacino? Acho que é Al Pacino. Que era um traficante da década de 70, 80, que a vida dele era ganhar dinheiro em cima do álcool, né? Que na ocasião não era permitido. Quer dizer, depois que o álcool foi liberado, o que aconteceu com o Al Pacino? Faliu, né? Mas esse problema do álcool não foi resolvido. Os traficantes do álcool lá nos Estados Unidos, quando não era liberado, e no México, né, usufruíam de muito dinheiro porque era proibido.
né? Havia um mercado negro que dava muito mais lucro. E querendo ou não, o ser humano ele sempre vai procurar pelo que é proibido. O que atrai as pessoas? É o desafio. O desafio atrai as pessoas. E por mais que a gente negue o coração, aí volta a primeira pergunta, a ganância humana. Ela sempre vai apontar para um lado da vida que sempre surge um desafio, né? Mas se a gente for pensando assim, para liberar a maconha, não vai dar certo, porque a maconha não é algo bom para o ser humano, não faz bem você usar a droga com a maconha, como não faz bem com o McDonald's, por exemplo. Mas liberando a maconha não vai satisfazer essa procura pela saúde, pelo bem-estar social de cada pessoa. Quer dizer, eu não tenho uma posição muito firmada sobre se deve liberar ou não a maconha, só que o meu lado de achar que não é bom é isso, porque justamente essa minha opinião de sempre apontar para o lado bom, do bem-estar, da saúde bem formada do ser humano. E a maconha, isso não precisa ser nenhum mestre, nenhuma área de biologia, de genética, de sei lá o que, né, para saber que não faz bem. Então eu não liberaria, né? Apesar de eu saber, como eu já falei, que existem tantas outras drogas dentro do ciclo social do ser humano que também fazem tão mal quanto a maconha. Mas eu não liberaria porque não é um bem social. Você concluiu? Sim.